Olá, pessoal. Nosso assunto aqui é como fazer as referências no trabalho acadêmico. Referências, assim, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, é o nome da seção final de um trabalho acadêmico em que nós apresentamos a relação de autores que foram citados durante o trabalho. A elaboração das referências segue a norma NBR 6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Essa norma, ela vai apresentar, se não me falha a memória, 20 situações diferentes, né? 20 tipos de documentos com as suas respectivas regras sobre o modo como a gente constrói, né, ou faz essas referências, o formato das referências. Então, no trabalho acadêmico, as referências elas vão ter esse aspecto visual aí que vocês estão vendo, né? Então, eu fiz o meu trabalho, citei autores XYZ, e preciso, então, apresentar a relação desses autores citados. Importante, assim, frisar uma coisa aí. As referências, como o próprio nome da seção diz, referência, ela diz respeito apenas aos autores que foram citados. Né? Aqueles autores que, porventura, tenham participado do meu trabalho, mas que não tenham sido citados, eles não entram aqui. Bem, então vocês veem que na entrada de autor, né, são essas entradas aí com esses nomes de autor, né? O nome do autor, o último nome do autor é sempre grafado com todas as letras maiúsculas, seguida do nome, e depois vem os elementos catalográficos daquele documento. Então, se for um livro, vem o título do livro. Se for um artigo científico, vem o título do artigo científico, seguido do próprio título do periódico, e os dados, por exemplo, como volume, número, série, enfim, tem vários dados catalográficos que são próprios daquele tipo de documento que está sendo citado, que foi incluído no trabalho, tá? Eu coloquei aqui dois exemplos de citação, um na sequência do outro, para a gente ter uma ideia de como é que a coisa funciona. Né? Então, eu contei para vocês que as referências são aquela coleção de nomes por ordem alfabética, eu vou voltar aqui um pouquinho, por ordem alfabética do último sobrenome, como vocês veem aqui, né? Dos autores que foram citados. Então, a partir dessa situação de uma citação para uma referência, tá? Eu tenho aqui dois parágrafos. Eles têm os dois, né, têm citações diretas, né? No primeiro, vocês veem aqui a citação direta, eu acho que dá para marcar aqui, olha, acho que dá para vocês verem, né? Todo esse trecho entre aspas, e aí vem o último nome do autor, o ano da obra que está sendo citada e a página, porque é uma citação direta. E aqui, no segundo caso, também um trecho entre parênteses, entre aspas, desculpem, nesse caso precedido, né, pelo último nome do autor, o ano e a página. Então, a gente tem lá um trabalho, tem essas duas citações, e nesse mesmo trabalho tem esse outro parágrafo, que na verdade são dois parágrafos, com uma citação direta longa e uma citação indireta. Né? A citação indireta é essa, que eu vou assinalar aqui, né? Então, vocês veem que tudo isso que foi escrito antes de aparecer o nome do autor pertence a argumentos que ele desenvolveu na obra dele. E logo em seguida a gente tem uma citação direta longa, que é essa aqui. Vou sugerir que vocês assistam os vídeos sobre citação direta e sobre citação indireta, tá bom? Para compreender melhor, né? Então, aqui eu tenho uma citação direta longa, em que tem também aqui, em vermelho, o nome do autor, ano e página. Né? E aqui eu tenho um parágrafo seguinte, que aqui não tem citação nenhuma. Bom, então imagine que isso daqui, esse conjunto de citações, está num único trabalho, no mesmo trabalho.
Ao final do trabalho, a pessoa que faz o trabalho precisa fazer, então, a sua lista de autores citados, ou seja, as referências. Tá? Então, aqui os nomes, os últimos sobrenomes vão aparecer em ordem alfabética, sempre com o último sobrenome grafado com todas as maiúsculas, seguida por vírgula e o primeiro nome. O primeiro nome vocês podem abreviar, só tomando cuidado o seguinte, que se abreviou uma vez, vai precisar abreviar toda a lista de referências. Né? Aí eu tenho na sequência título, aqui são todos os livros, né? Título do livro, subtítulo em alguns casos, como nessa primeira entrada, o número da edição, a cidade, a editora e o ano. Todos esses elementos, eles são, como é que eu vou dizer isso? Eles são estipulados, né? Aquilo que entra como informação, eles são estipulados pela norma 6023, tá? Essa norma vai dizer o seguinte, que existem elementos essenciais e elementos complementares. Não vale aqui eu ficar dizendo para vocês quais são todos os elementos essenciais. Por quê? Porque eles são variados, depende do documento. Se for um livro, os elementos essenciais são tais e quais. Mas se for um artigo científico, são outros. Se for um site, são outros elementos essenciais, tá? Então, o que é importante a gente saber? Que existem elementos essenciais e existem complementares. Tá? Que quem define o que são elementos essenciais é a norma 6023. E eu posso, deixa eu dar um pouquinho aqui nesse material, eu posso lá no site da biblioteca, né, do SENAC, acessar o guia de normalização, que é esse que vocês veem à esquerda aí, e o guia de normalização reproduz para mim as normas da ABNT, entre elas a 6023. Então, eu vou ver qual é o tipo de documento que eu citei no meu trabalho, vou lá no guia de normalização, o guia vai dizer para mim, olha, nesse caso, nesse tipo de material que você está usando, sei lá, num dicionário, né? Então, se o tipo de material que você está usando é um dicionário, os elementos essenciais lá das referências são esses aqui. Aí eles dão lá um exemplo, a gente olha o exemplo e reproduz no nosso trabalho, tá? Porque é um volume de detalhes enorme, então a gente não consegue tratar isso aqui no detalhe agora, tá? Mas é importante vocês saberem o caminho, tá bom? Bem, então a gente sabe que existem elementos essenciais e complementares. E que esses elementos, tanto essenciais e complementares, eles vêm numa sequência padronizada. Então, vem um antes, outro depois e assim por diante. Tá? A norma 6023, ela também vai me dizer, em cada caso, qual é a sequência padronizada. Tá? Nas referências, assim, como um todo, né, existe uma regra que vale para as referências inteiras, que é, por exemplo, digitar o texto das referências alinhado à esquerda. Deixa eu voltar aqui para o meu exemplo. Alinhado à esquerda, né? Vocês veem aqui, olha, alinhado à esquerda. O espaçamento entre as linhas é um espaçamento simples. E entre uma entrada e outra de autor, existe esse espaço aqui. Deixa eu ver como é que isso está definido aqui. Essa entrada de autor, né? Ela é separada, né, por uma linha em branco de espaço simples, tá? Então, vou voltar de novo, desculpa, esse vai e volta, mas só para a gente ter uma imagem para ajudar a entender. Então, essas são as regras gerais. Então, só repetindo, o alinhamento do texto digitado aqui é um alinhamento à esquerda, o espaçamento entre as linhas é um espaçamento simples, entre uma entrada e outra de autor existe um espaço em branco, equivalente a um espaço simples. Existem elementos essenciais e complementares, e eles precisam ser ordenados de uma determinada maneira que eles fiquem coerentes com a norma. Né? E aí, então,
para eu saber quais são esses elementos essenciais complementares e para eu saber qual é a sequência deles, eu vou lá a norma que eu acesso, né? Que eu acesso ou via guia de normalização no site do Senac, ou então também no site do Senac eu acesso a biblioteca virtual e lá na biblioteca virtual eu posso acessar a base de dados da ABNT. Acessando a base de dados da ABNT, eu vou chegar então na norma 6023 e vejo diretamente na norma qual é a situação que eu tenho comigo e que cabe dentro da norma, para eu saber como é que eu digito aquilo na minha lista de referências. Tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Eu dei aqui vários exemplos, né? Dei exemplos aqui de material impresso, né? Eu trouxe aqui um exemplo de material online, que eu sei que é muito usado, tá? Então, lá no meu trabalho, eu citei, vamos imaginar que eu citei esses autores aqui, né? Esses dois que escreveram juntos o mesmo texto, o título dele está aqui, olha, né? Crimes cibernéticos, considerações sobre a criminalidade na internet, que foi publicado nesse periódico, Âmbito Jurídico, tá? Cuja sede de publicação é a cidade de São Paulo, né? Ele está localizado numa espécie de... Acho que isso daqui é uma página, né, dentro desse periódico, Caderno de Direito Penal. E aí, para documentos online, eu vou precisar acrescentar isso daqui, olha, essas duas palavrinhas, disponível em, dois pontos, e vou colocar aqui o endereço. Não é o link, viu, pessoal? Não é o link, é o endereço, sem aquele tracejado do link. E depois eu vou escrever acesso em, e vou colocar aqui a data em que eu acessei, vou colocar abreviado, como vocês veem aí, tá? Esse mar é de março, tá? Aqui eu coloquei uma data com um mês diferente, que é o mês de maio, porque de todos os meses é o único que a gente não abrevia, segundo a norma 6023. Então, eu vou abreviar todos os meses, menos o mês de maio. Vou grafar a palavra inteira, tá? Nesse segundo exemplo aqui, o documento citado, ele é um artigo científico. Então, vejam só, aqui eu tenho o nome da autora, o título do artigo científico e o nome do periódico, a cidade do periódico e dados catalográficos, volume, número, mês de publicação e ano, e aquela expressão, né, disponível em, depois o acesso em. Então, vocês vejam, isso aqui lá nas referências. Então, vocês vejam que, em comparação a um tipo de documento que é livro, é bem diferente visualmente, tá? Então, são várias situações que a norma 6023 traz para a gente. Ela traz a regra geral e depois ela vai aplicando aquela regra geral a tipos de documentos específicos, tá bom? Então, a gente não precisa ficar decorando isso tudo. A gente tem que saber qual é o caminho que a gente segue para poder acessar a informação e fazer as referências do nosso trabalho, ok? Até mais, então.